pessoal, aqui é a doutora Solange, eu atuo na área da ginecologia e hoje vamos para mais um bloco de questão. O tema que a gente vai discutir hoje é um tema que já tem algumas aulas aí, mas é um tema que é um pouco mais difícil, que a gente precisa da repetição, tá? Tanto nas questões, tanto para a gente pensar no raciocínio clínico mesmo, que é a menorreia, tá? Ou seja, a falta de menstruação. E a gente vai entendendo ela e discutindo ao longo das questões, tá bom? Então vamos para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão é uma questão da FMC lá de 2017. Então vamos lendo por calma para a gente entender ela, tá? Então diz assim: a menorreia é a ausência ou cessação anormal da menstruação de forma temporária ou definitiva durante o período reprodutivo. A menorreia primária é a ausência de menstruação espontânea aos 14 anos em pacientes sem caracteres sexuais secundários ou aos 16 anos em pacientes com desenvolvimento normal de caractere sexual secundário. A menorreia secundária é o intervalo entre menstruações igual ou maior que 90 dias após apresentar períodos pregressos de fluxo menstrual normais ou anormais. Considerando uma paciente de 18 anos que comparece na consulta ginecológica por amenorreia primária, assinale a alternativa correta. Então, essa questão aqui já trouxe um bom resumo para a gente. Então, ótimo, ele já relembra o candidato o que é a amenorreia, quais as duas classificações que a gente tem de amenorreia primária e secundária. Então, já relembrou isso. E ele quer saber sobre uma paciente que tem 18 anos e que apresenta amenorreia primária, ou seja, ela nunca menstruou. Vamos analisar as alternativas. Lembrando que ele quer a correta, tá? Letra A. Em caso de hipogonadismo, a dosagem de FSH não pode ser considerada pelo fato de não fornecer subsídio se o problema é a nível central ou variando. Errado, tá? Então, quando a gente está à frente de uma paciente com amenorreia primária, a gente vai começar a investigação. Então, a gente precisa excluir os principais diagnósticos diferenciais, tá? Então, a gente precisa de dosagem de TSH para excluir tanto um hipo ou um hipertireoidismo. A gente precisa de dosagem de prolactina para excluir uma hiperprolactinemia. A gente precisa de dosagem de FSH e estradiol, sim, tá? A dosagem, o valor do FSH vai direcionar muito o nosso pensamento para entender o que está causando, tá? Se a gente tem uma paciente com menorreia primária com dosagem de altos níveis de FSH, a gente diz que a gente está à frente de uma menorreia hipergonadotrófica, tá? E aí, entre os diagnósticos diferenciais de uma menorreia hipergonadotrófica, a gente precisa excluir a principal causa, que é a síndrome de Turner. Então, toda paciente com menorreia primária hipergonadotrófica, a gente precisa realizar um cariótipo, tá? Além disso, entra como diagnósticos diferenciais de uma menorreia hipergonadotrófica, uma insuficiência ovariana prematura, então o ovário mal começou a trabalhar ou nem chegou, né, a trabalhar e teve sua falência, tá? Então a gente vai ter um ovário que não vai estar produzindo estrogênio, como consequentemente por feedback negativo o FSH vai estar alto. A gente tem os casos, né, variados de genesia gonadal também, que também trariam FSH mais alto, tá? Então, em casos, como ele diz ali a letra A, em casos de hipogonadismo, ou seja, a glândula não está funcionando adequadamente, não está produzindo estrogênio, a dosagem de FSH deve ser, sim, considerado, tá? Então, para a gente conseguir diferenciar e nosso pensamento e até de diagnóstico diferenciar para onde que a gente vai continuar o raciocínio, tá? Se é hipogonadotrófico FSH baixo ou hipergonadotrófico FSH alto. Então, a letra A está errada por esse motivo. Letra B. Em caso do hipogonadismo hipergonadotrófico, o cariótipo não pode ser considerado quando o objetivo é pesquisar de genesia gonadal. Então, dois erros aqui. Primeiro erro, lembra que eu já falei agora. Hipergonadotrófico precisa pedir o cariótipo. Segundo, quando a gente tem uma pesquisa de energia gonadal, o cariótipo vai ajudar sim, porque a gente pode ter uma dinesia gonadal tanto em paciente com síndrome de Turner, que vão ter aquele cariótipo 45x0, tá? Ou tanto em alguns casos com paciente de cariótipo 46xy, como é o caso da síndrome de Swyer. A síndrome de Swyer é uma formação, uma alteração, uma mutação genética em que a gente tem uma pessoa que tem o cariótipo 46XY, mas ela tem um fenótipo feminino por um erro no cromossomo Y ou mutações que podem acontecer que não fazem fazer com que a gente tenha a
a produção, a diferenciação da gônada em testículo. Consequentemente, a gente não tem testosterona circulante, então a gente não tem desenvolvimento dos ductos de Wolff que geram ah, Ah, as estruturas do trato genital masculino, e a gente tem o desenvolvimento do ducto de Miller pela falta do antimilleriano que seria produzido por esse testículo. Então, ela vai ter a formação, o desenvolvimento mesmo, que às vezes de forma rudimentar, ali do trato genital feminino, tá? Então, essa alternativa tá errada porque o cariótipo é necessário sim, e ajuda também a pesquisar a digenesia gonadal. Letra C. Se a paciente apresentar desenvolvimento de mamas e ausência de útero e vagina, a ultrassonografia transvaginal é determinante na diferenciação entre agenesia milleriana e insensibilidade androgênica, tá? Errado essa alternativa também. O que diferencia os 2 casos acima, né, que ele cita ali, de agenesia milleriana e da insensibilidade androgênica, é o cariótipo, tá? Na agenesia ali, milleriana, em, por exemplo, que a gente não tem útero, vagina, que pode acontecer tanto na síndrome de Morris, que o cariótipo é 46XY, tanto na síndrome de Rokitansky, que o cariótipo é 46XX. Então, a gente precisa, quando a gente está frente de malformações millerianas ali, de agenesia milleriana, precisa do cariótipo sim, tá? Então, por isso a letra C é errada. Letra D. Paciente com deficiência de GNRH apresenta amenorreia primária com hipogonadismo hipergonadotrófico. Errado. Então, se a gente não tem o hipotálamo produzindo pulso de GNRH, consequentemente, a gente não vai ter a hipófise produzindo ali o FSH e o LH. Então, a gente vai estar frente de níveis de FSH baixo. Logo, de uma menorreia hipogonadotrófica e não hipergonadotrófica. É uma questão disso, por isso também tá errado, tá? E letra E, ímen imperfurado pode ser causa de menorreia primária se a paciente não tem hipogonadismo. Perfeito. Se ela não tem hipogonadismo, quer dizer que a gônada está funcionando, vai produzir níveis de estrogênio, vai estimular o endométrio a se proliferar, e ali na fase do ciclo, quando chegar o momento, ela vai menstruar. Só que ela não vai ter a esterilização dessa menstruação, logo ela vai se apresentar com uma menorreia primária, porque ela tem uma obstrução do trato de saída, como, por exemplo, o ímen imperfurado. Então, perfeito, tá certo, essa alternativa E. Então, a letra E é a que responde a nossa questão, tá? Próxima questão, também uma questão da FMC de 2019, e diz assim: mulher de 34 anos, solteira, apresentando amenorreia há 6 meses, associado com ressecamento vaginal e dispareunia, uma estatura de 1,64 e um peso de 45 quilos. O diagnóstico mais provável é. Então, a gente está à frente de uma paciente com amenorreia secundária, tá? Porque se ela diz, a questão diz que a amenorreia é há 6 meses, quer dizer que antes ela menstruava. Esse dado dizer que ela está solteira é para questão de dizer que não tem risco de gestação. Porque, lembrando que o principal diagnóstico diferencial de amenorreia secundária é a gestação. Então, a gente precisa de dosagem de beta-HCG. Mas, indiretamente, a questão já te disse ali que seria negativo, tá? E ela conta que essa paciente tem ressecamento vaginal aspirina. Quando a gente pensa em ressecamento vaginal, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é um quadro de hipoestrogenismo. Então, de, do estrogênio estar mais baixo nessa paciente, tá? Se ela está mais baixo, também essa paciente não menstruaria. E te traz dados, 2 dados do exame físico. Então, quando a questão te traz um dado, valorize, porque aquilo vai te ajudar a pensar. Se for calculado o IMC dessa paciente, a gente vai ter um IMC de 16,7. É um IMC muito baixo, tá? E quando a gente tem alterações, no valor do IMC, seja por distúrbio alimentar, anorexia, bulimia, por exercícios físicos muito extenuantes, por estresse, isso vai levar a uma alteração no pulso de GNRH. Então, lá no nível de hipotálamo, o GNRH não vai ter a pulsatilidade de forma adequada. Consequentemente, a hipófise não vai produzir a FSH e LH de forma adequada, e a gente não tem estímulo das gônadas, dos ovários, né? E a gente não vai ter o estímulo desse endométrio, ela não vai menstruar, tá? Então, lendo esse enunciado, apesar de ser um enunciado bem curto, o que ele quer fazer a gente pensar é um quadro de uma menorreia hipotalâmica, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas se é isso mesmo, tá? Letra A. Anovulação crônica por retrocontrole impróprio.
errado. O que seria esse retrocontrole impróprio, tá? Também conhecido como imaturidade do eixo hipotálamo hipofisário ovariano. Isso é o que acontece nos primeiros anos pós-menarca, principalmente no primeiro e segundo ano, em que a gente tem uma imaturidade nas mensagens que o eixo vai comandando entre hipotálamo, hipófise e ovário, e acontece uma irregularidade menstrual, por ficar um tempo ali em amenorreia, principalmente no primeiro ano, tá? Pós-menarca. Mas não é o caso da paciente, ela já tem 34 anos, esse eixo de amadurecer bastante, então a letra A não responde a questão. Letra B, amenorreia hipotalâmica, perfeito. É o que a gente estava discutindo até agora, tá? Então, letra B é a alternativa correta da questão. Mas vamos dar uma olhada nas outras também. Síndrome de Sheehan, errado. A síndrome de Sheehan é uma síndrome caracterizada por uma necrose hipofisária, então a hipófise fica necrosada, resultante de um quadro de uma hemorragia pós-parto muito importante, em que naquele período em que a mulher pós-parto teve aquela hemorragia grave, isso gera um momento de hiperfusão para a glândula hipofisária e ela necrosa. E depois essa paciente ela vai ter um panhipituarismo, então ela vai ter níveis baixos de todos os hormônios produzidos pela hipófise, tá? Então, na questão não fala nada de gestação de hemorragia pós-parto que faça a gente pensar na síndrome de Sheehan, tá? Letra D, síndrome de Kalman. A síndrome de Kalman é uma causa de amenorreia primária, tá? Então, a paciente nunca ia ter menstruado, em que não ocorre uma produção adequada de GNRH. Então, não tem GNRH, consequentemente, a FSH e LH vão estar mais baixos e não vão ter o estímulo ali das gonas, tá? Quando a questão quer fazer você pensar em síndrome de Kalman, além de trazer essa questão da amenorreia primária, muitas vezes as pacientes elas cursam com alteração olfatória, então um quadro de anosmia ou hiposmia, tá? Porque as células ali do bulbo olfatório, elas têm as mesmas origens embriológicas dos neurônios produtores de GNRH, então tem uma alteração genética em toda essa linhagem. Então, síndrome de Kalman tem que pensar quando é uma amenorreia primária e alterações olfatórias. Então, letra D errada também para essa questão. E letra E, amenorreia por obstrução canalicular, tá? Então, anomalias ali do fluxo de saída do trato genital, como principal diagnóstico, a gente teria a síndrome de Asherman, que é quando a gente tem sinéquias uterinas secundárias a alguma manipulação. A minha questão não fala disso, de ter tido alguma retenção placentária, ou histórico de curetagem, de uma manipulação uterina, tá? Então, a gente também não precisaria em uma obstrução canicular. Então, letra E errado também. Sendo assim, realmente a alternativa correta dessa questão é a letra B. Próxima questão. A nossa uma próxima questão, uma questão de 2019, e diz assim: a síndrome de Rokitansky é caracterizada por amenorreia primária e útero rudimentar, o que leva essa síndrome à anomalia D. Então, essa questão quer cobrar questões da embriologia. Então, essas questões que são um pouco mais específicas, geralmente elas são consideradas difíceis pelo candidato, tá? Mas vamos relembrar e ver que é possível a gente responder sim, tá? Então, primeiro, o que é a síndrome de Rokitansky? A síndrome de Rokitansky é uma anomalia causada por uma genesia milleriana em pacientes que têm cariótipo 46XY, em que a gente não tem desenvolvimento ali das trompas, do útero e da parte superior da vagina. Ou que ele até se desenvolve, mas de forma muito rudimentar, levando assim, então, que essa paciente tenha desenvolvimento de caracteres secundários, porém ela tem uma amenorreia primária pela falta dessas estruturas, tá? Mas o que são essas estruturas? Se a gente relembrar lá da parte da embriologia, quando o embrião está se desenvolvendo, lá pela oitava semana de desenvolvimento, a gente tem a formação de algumas estruturas. Os ductos de Wolff, que é o ducto mesonéfrico, também é a mesma coisa, tá? Ducto de Wolff ou ducto mesonéfrico, e a gente tem o ducto de Miller, ou também chamado de ducto paramesonéfrico. Esses ductos vão ser responsáveis pela formação do trato genital, ou masculino ou feminino. O ducto de Wolff, que é o ducto mesonéfrico, quando estimulado pela testosterona na presença de testículo, ele se diferencia no trato genital masculino. Então, vai formar ali o epidídimo, todos aqueles ductos, então, é trato genital masculino, tá? E quando a gente tem o testículo presente, então a gente tem a produção de testosterona que estimula a produção, ao desenvolvimento do ducto de Wolff, e o testículo também produz um hormônio chamado hormônio antimilleriano, que faz com que os ductos de Miller, que é o ducto paramesonéfrico, regridam, tá? Na ausência do testículo,
a gente não vai ter a testosterona circulante, então o ducto de Wolff é aquele que vai regredir, e na ausência do hormônio antimileriano, o ducto de Miller se desenvolve. Então, o ducto de Miller, ou também chamado de ducto paramesonefro, é o responsável pela formação de tubas, útero, colo e terço superior da vagina, tá? Então, na síndrome de Rokitansky, em que a gente tem um cariótipo 46XY, mas a gente não tem ali a formação dessa parte uterina, colo, né, vagina, que a gente estava comentando, a gente não tem desenvolvimento do ducto de Miller, também chamado de ducto paramesonétrico, tá? Sendo assim, analisando as nossas alternativas, letra A, ducto mesonéfrico, estaria errado, porque o ducto mesonéfrico é o ducto de Wolff, masculino. Letra B, ducto paramesonéfrico é o ducto de Miller, perfeito. Essa é a resposta da questão, a letra B é correta, tá? Outras alternativas, letra C, seio urogenital, letra D, septo uroretal e letra E, folitos ectodérmicos, não são estruturas que vão formar essa parte do desenvolvimento do trato genital feminino que a questão está pedindo pra gente, tá? Sendo assim, ficou como alternativa correta a letra B. Então, vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão é uma questão lá de 2019 também, e que diz assim pra gente. Sobre a investigação de amenorreia, assinale a afirmativa correta sobre o teste de progesterona oral positivo, tá? O teste de progesterona e o teste de progesterona mais estrogênio é algo que as questões tendem a cobrar bastante, tá? Então, a gente vê muito mais isso no meio das questões do mundo acadêmico do que até na prática clínica, tá? Então, outras aulas que a gente tem sobre a menorreia, a gente comentou bastante sobre isso, mas eu vou trazer algumas lembranças sobre ela para a gente poder responder essa questão. Então, o teste de progesterona consiste em a gente fornecer uma progesterona isolada via oral para paciente, como por exemplo uma medroxiprogesterona via oral, por um período de 5 a 10, 12 dias, dependendo da literatura, para a gente avaliar qual vai ser a resposta da paciente em a gente fazer uma progesterona isolada e após parar a progesterona para ver se ela sangra ou não. Se ela sangra, a gente tem um teste positivo, e isso traduz para a gente que tem estrogênio circulante, porque esse endométrio estava proliferado e após o estímulo com a progesterona ele descamou, tá? Além do mais, ela tem um trato ali sem nenhuma obstrução, tá? Já no caso daquelas pacientes em que após o teste de progesterona não há sangramento, a gente pensa em que ou não há estrogênio circulante em valores adequados para proliferar aquele endométrio que está atrófico, ou a gente tem alguma anormalidade ali no trato de saída, a gente tem uma obstrução, tá? Quando a gente tem o teste de progesterona negativo, aí a gente progride para o teste de estrogênio mais progesterona, em que a gente fornece, por exemplo, uma pílula combinada e avalia se há um sangramento após a pausa. Se há sangramento após a causa, logo a gente entende que o que faltava era o estrogênio mesmo, e se mesmo assim não há sangramento, a gente precisa continuar a investigação pensando em anomalias de obstrução ali do trato genital, como exame de imagem, por exemplo, tá? No caso dessa questão, ele já conta pra gente que o teste foi positivo, então a gente entende que provavelmente está faltando um estrogênio. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Número 1, não há obstrução de drenagem do fluxo. Perfeito, a paciente sangrou, conta pra gente que não há obstrução. A alternativa 1 é correta, tá? Letra 2, a ausência de útero é errado. A paciente menstruou, quer dizer que tem útero, tá? Então, o útero está presente. A alternativa 2 errado. Alternativa 3, há estrogênio circulante. Perfeito, é isso que a questão quer que você entenda, que um teste de progesterona positivo quer dizer que tem estrogênio estimulando aquele endométrio, tá? Então, alternativa 3, verdadeira. Alternativa 4, os níveis de progesterona estão normais. Errado, se os níveis de progesterona estivessem normais, a paciente teria ciclando e menstruando normalmente. E não é o que acontece, porque a gente teve que dar uma progesterona para aí ter aquele sangramento. Então, errado essa alternativa. Alternativa 5, a anovulação está descartada, tá? Errado. A anovulação crônica é um dos principais causas de amenorreia ali secundária. Então, a gente tem estrogênio sendo produzido sim pelos folículos, mas contudo, como não ocorre a ovulação, não tem a queda nos níveis de estrogênio e, consequentemente, aumento do nível de progesterona para ter toda aquela ciclagem do ciclo menstrual e a paciente menstruar, tá? Então, a gente não descarta, pelo contrário, entra como diagnóstico diferencial, tá?
Então, sendo assim, as alternativas que estão corretas, né, da 1 a 5, a alternativa 1 e 3, tá? Então, sendo assim, a resposta da questão é a letra C. Próxima questão é uma questão, de 2019 também, que diz assim: "O teste de progesterona positivo na avaliação diagnóstica de amenorreia indicará que". Então, novamente uma questão, né, de outra banca que cobra o mesmo conceito, que o candidato saiba o que que é teste de progesterona, o que que é teste de estrogênio e progesterona. No fundo, o que as questões tendem a cobrar, entender se o candidato sabe ou não, quando cobra esse tipo de conceito, é se sabe a fisiologia do ciclo menstrual. Então, a primeira aula da gineco lá, a aula mais básica, precisa ser bem entendida, porque se você entende bem o ciclo menstrual, entende como é que flutuam os hormônios, como é que varia ao longo de um ciclo normal menstrual, você consegue entender o raciocínio por trás de todos esses conceitos. Então, se tá confusa até aqui, para, dá uma pausa na aula, vai lá, releia o capítulo da da fisiologia do fluxo menstrual, tá? Ou veja uma das nossas aulas de discussão de questões sobre esse tema, para isso ir fixando na cabeça que aí esses testes, esses outros conceitos ficam bem mais fáceis a gente entender, tá? Então, voltando à questão. Então, diz que teve um teste de progesterona positivo, então dei a progesterona, a paciente sangrou, isso indica o que pra gente? Letra A estrogênio circulante na quantidade adequada. Perfeito, a gente já tem a resposta da questão na primeira alternativa. Então, a paciente tem estrogênio circulante, estimulando o endométrio, o que estava faltando era a progesterona, tá? Então, a letra A responde a questão, mas vamos dar uma olhada nas outras. Letra D. A obstrução ao fluxo menstrual normal, tá? Então, é errado. Se tivesse alguma obstrução, a paciente não menstruaria, tá? Então, letra B errada mesmo. C. O diagnóstico é síndrome de Rokitansky. Errado. A gente já explicou em algumas questões anteriormente o que é a síndrome de Rokitansky, mas só para a gente relembrar, a paciente vai ter uma agenesia milleriana, uma malformação milleriana, em que a gente não tem a presença ali do ovário, útero, colo e terço superior da vagina, ou se presentes são de forma muito rudimentar. Então, a paciente não menstrua por conta dessa falta anatômica, tá? E a gente mesmo fazendo teste de progesterona, a paciente não ia menstruar. Então, letra C, errado mesmo. Letra D. Existe hipogonadismo primário, tá? Então, errado. A gente não tem hipogonadismo quando o teste de progesterona é positivo. A gente tem gônadas, né, os ovários produzindo ali estrogênio de forma normal, então, digamos que é um normogonadismo, né? Por isso que o endométrio está sendo estimulado, tá? Então, letra D errada mesmo, sendo assim que responde a questão é a letra A. E vamos para a nossa última questão deste bloco, tá? Uma questão do HC lá de 2018. E diz assim: as condições abaixo listadas são causa de amenorreia secundária, exceto. Logo, a questão quer saber qual das alternativas abaixo é uma causa de amenorreia primária, tá? Ele tenta confundir o candidato. Então, a resposta da questão vai ser menorreia primária, tá? Então, letra A, hipotireoidismo, tá? Então, hipotireoidismo pode ser causa tanto de amenorreia primária quanto de amenorreia secundária. E o que que acontece no hipotireoidismo, né? A gente tem uma queda nos níveis dos hormônios tireoidianos, e isso leva a um feedback positivo para produzir níveis maiores de TRH no hipotálamo e de TSH na hipófise. Isso estimula, então, ali os lactotróficos hipofisários a produzirem mais prolactina também, e a prolactina tem um efeito inibitório nesse eixo hipotálamo-hipofisário, então a paciente entra em amenorreia, tá? Então, hipotireoidismo diagnóstico diferencial, tanto de amenorreia primária e secundária, então não responde a questão. Letra B, síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing leva a uma menorreia secundária e também poderia levar a uma menorreia primária, né, quando sua manifestação é em pacientes muito jovens, mas principalmente uma menorreia secundária. Nessa paciente, a gente tem um alto nível de cortisol e o cortisol, ele inibe a pulsatilidade do GNRH. É mais ou menos o que acontece também naquelas pacientes que têm uma menorreia hipotalâmica, por estresse. Então, pacientes que estão passando por um estresse muito intenso, né? Acabam tendo nível de cortisol mais alto, e isso nível a pulsatilidade do GNRH. Então, pensando em uma anorexia secundária, então não responde a questão. Letra C, síndrome de Asherman.
A síndrome de Asherman é uma síndrome caracterizada por presença de sinéquias uterinas, normalmente causadas por uma manipulação uterina, seja por curetagem, seja por uma retenção placentária, por alguma manipulação ali dentro do útero que fez com que se formassem essas sinéquias. Isso leva a anormalidades de obstrução de via de saída, causando uma menorreia secundária, tá? Então também não responde à questão. Letra D, tumor ovariano. Então, existem alguns tumores ovarianos que são produtores de andrógenos, tá? Que pode levar a um quadro de hiperandrogenismo, com hirsutismo, inclusive a menorreia, né? Porque os androgênios em altas doses acabam atrofiando o endométrio e também suprimindo o pulso de GNRH. Por isso, vão ter um quadro de amenorreia, tá? Então, quadro de hiperandrogenismo com amenorreia, a gente precisa pensar ali também um tumor ovariano, mas como causa também de amenorreia secundária, então não responde a questão. E letra E, ímã perfurado, verdadeiro. Então, ímã perfurado é uma causa de amenorreia primária, tá? Então, a paciente vai desenvolver os caracteres secundários e aí provavelmente ela vai procurar o atendimento, porque ela vai começar a ter essa cólica, essa dor cíclica, mas sem a presença da menstruação. E ao exame físico, você vai conseguir identificar o ímã perfurado, que é uma causa de amenorreia primária, então, que é o que a questão está procurando da gente. Sendo assim, a alternativa E é a correta e que responde essa questão. Então é isso, pessoal. Essas eram as questões que a gente tinha pra discutir nesse bloco. Eu sei que acaba sendo bastante informação, então, que nem eu comentei antes, ficou muito confuso em relação a esses termos de FSH, LH, GNRH, feedback. Volte na aula lá da fisiologia do ciclo menstrual, tenha isso mais claro em mente, que te ajuda a responder essas questões e entender toda a fisiologia por conta de uma menorreia primária, uma menorreia secundária, os testes de progesterona, de estrogênio e progesterona, tá? E como montar esse fluxo na cabeça de diagnóstico e raciocínio. É isso e até a próxima.